teremos um corpo jovial. Não vai ter pessoas sem braço, sem dedo, surdas, mudas, calvas, obesas. Nós teremos um corpo jovem e eterno, que jamais sofrerá o dano da segunda morte, que não será tentado, que será puro e santo. E a alegria e a paz que nós temos hoje, como um relance da graça de Deus, mas não é perfeito. Ora você tem domínio próprio, daqui a pouco você acorda azedo, tropeça na pedra e já xinga a terceira e quarta geração da coitada. Deus está trabalhando, mas ainda não somos perfeitos. Nós só vamos ser perfeitos quando nós formos glorificados. Então a última trombeta toca. As pessoas da terra não vão ver. As pessoas vão estar olhando a novela, pulando carnaval. Se a canoa não virar, eu chego lá. Não é assim? E as pessoas vão estar entretidas com o Grêmio, com o Inter, com o futebol, com o D'Alessandro, com não sei quem mais. Eu não entendo como o crente fala de futebol, fala de tudo. Crente fala de Deus. Pelo menos eu sou glória assim. a Deus. Aleluia. Eu gosto quando vejo em Bíblia, em Jesus, em Paulo, no céu, no inferno. É isso que tem que ocupar a mente. É isso que tem que estar dentro de você. Então, Jesus vem entre as nuvens dos céus, milhares de anjos. O arcanjo toca a última trombeta. Aqueles que morrem em Cristo recebem um corpo glorificado em um instante, em um abrir e piscar de olhos. Um corpo físico, glorificado, que jamais vai morrer. E eles se encontram com Jesus entre as nuvens dos céus. A gravidade não vai fazê-los cair e se esborrachar na terra. É o corpo glorificado. Lembra uma vez Jesus, após ressuscitar, encontrou 2 discípulos na estrada a caminho de Emaús. Quando chegou na casa, eles disseram: Senhor, já se faz tarde, fica conosco. Jesus entrou, mas eles não sabiam que era Jesus. Eles serviram a mesa e disseram: Senhor, parte o pão, faça a oração. Jesus pegou o pão e partiu, e caiu dos olhos daqueles 2 discípulos como que vendas que os impediam de ver. E eles perceberam que não era um discípulo, não era um apóstolo, não era um líder judaico, mas era o Filho de Deus, que havia vencido a cruz e a morte, e estava ali, naquele momento difícil em que eles pensavam: Jesus morreu, estamos sozinhos, desamparados. Não, Ele se fez presente na hora da angústia. Só que quando eles reconheceram que era Jesus, eles piscaram e Jesus não estava mais ali. Sabe para onde que Jesus foi? Jerusalém, na casa de João Marcos, na casa de Marcos. Os discípulos estavam morando de portas fechadas, porque havia uma grande perseguição contra a igreja e os seus líderes. Então eles estavam orando, pedindo para Deus lhes dar graça. E de repente, Jesus atravessa aquelas paredes, mas Ele não é o Espírito. O corpo glorificado é físico e espiritual. Ele pode tanto tocar numa parede como atravessá-la. Ele pode se transportar de um lugar para o outro de uma forma surpreendente, inexplicável para nossa mente humana, porque nós estamos presos ao mundo material, ao tempo. Mas o corpo glorificado não estará sujeito ao tempo e ao espaço. Está difícil de entender, irmãos? Então Jesus entrou na casa de Maria, irmã de Barnabé, mãe de João Marcos. Era tudo uma família. E eles se assustaram. E eles pensaram: é um fantasma outra vez. Lembra Jesus caminhando na tempestade? Eles olham: é um fantasma. Agora de novo. Eles pensam que Jesus é um fantasma. E Jesus disse: não tenham medo. Vocês têm alguma coisa para comer? Porque Jesus queria mostrar para eles que Ele não era um fantasma. Ele estava ali em um corpo glorificado. Glória a Deus. O primeiro a vencer
vencer a morte. Ele morreu como o unigênito, o Filho único, mas Ele ressuscitou como o primogênito, o primeiro de muitos, do qual você e eu fazemos parte. Então eles se prepararam ali, comeram e beberam. Tomé não estava, eles contaram para Tomé, ele não acreditou. Só acredito vendo. Uma semana depois ele aparece, chega para Tomé e diz aqui: ô seu incrédulo, toca aqui. Tomé vai lá e toca e vê, porque ele tinha dito para os discípulos: eu só acredito vendo, eu tenho que tocar. Daí Jesus chegou ali, de novo, da mesma forma, sem usar maçaneta, e disse para Tomé: toca. Você creu porque você viu e tocou, mas bem-aventurados aqueles que vão crer. Diga assim: eu sou bem-aventurado. Eu creio. Essas promessas são para mim. E eu tomo posse em nome de Jesus. Então a última trombeta toca. Os que morreram em Cristo ressuscitam e se encontram com Jesus entre as nuvens dos céus. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados ou arrebatados. Será em uma fração de segundos, num abrir e piscar de olhos. Não vai ter tempo para a pessoa que vem na igreja, mas não é firme, dizer assim: Senhor, me perdoa pelos vídeos pornográficos que eu tenho no celular, me perdoa por ficar com todo mundo, por não levar a tua palavra a sério, por ainda fumar, por viver há 5 anos dentro da igreja, maciado, sem pelo menos fazer um esforço para casar, porque sexo fora do casamento ainda é pecado. Consegue entender isso? Parece que nós temos que pregar hoje as coisas mais simples assim que as pessoas não entendem. Sexo fora do casamento ainda é pecado. Pecado gera separação de Deus, cancelamento das promessas. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor. E depois nós, tem pessoas que vão estar no trânsito, dirigindo o carro, a moto, pessoa que vai estar no trabalho. Lá em Mateus 24, a partir do 36, Jesus disse: estarão 2 no moinho trabalhando, uma será levada e deixada a outra. Estarão 2 na cama, um será levado e deixado o outro. Por que ele falou isso? Porque tem pessoa que é casada com alguém firme na fé e diz assim: ah, meu marido é firme. Ele é. Deus tem filhos, não netos. Amém? Amém? Deus é um Deus pessoal. Ele tem que ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Para que você seja salvo, você tem que ter vida de intimidade com Deus. Você tem que ter dentro de você o Espírito Santo, que é o penhor da promessa. Quem não tem o Espírito não tem a promessa. Quem não tem o Espírito não será arrebatado. Então o marido vai chegar em casa e vai dizer assim: ó, mulher, faz um cafezinho para nós. E ela vai lá: já volto, meu amor. E ela vai lá na cozinha e começa a preparar o café. E ela demora. E aí o marido pensa assim: mas credo, mas que café é esse? Deve ser colonial, vou lá ver. Só que a mulher ia na igreja, mas ele dizia assim: na outra hora eu vou contigo. Agora eu estou meio cansado, estou cheio de coisa, na outra hora eu vou. Senão aquele que quando a mulher chegava do culto era peleia em casa. Jesus disse que a nossa maior guerra seria com a nossa casa. Alguém aqui enfrentou luta com o marido, com a esposa, com o filho? O diabo vai usar as pessoas que estão mais perto de você, que tem mais potencial para te ferir, para te travar. Por quê? Porque ele quer que você desista da tua salvação. Jesus disse assim: aquele que amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu cônjuge mais do que a mim, não é digno de mim. Então quando você vir para Cristo, o diabo vai olhar tudo que ele pode fazer para te fazer voltar atrás. Se o teu marido ainda não é de Jesus, ele vai usar o teu marido para que você desista. Mas o teu marido não pode te salvar. O teu marido não morreu na cruz para os teus pecados serem perdoados. Só Jesus. Então prioriza Jesus. Chora na presença dele. Não troca a tua salvação por nada, nem por ninguém.
prioriza. Se tiver que enfrentar peleia em casa, enfrenta com sabedoria, com graça, com oração, com jejum. Glória a Deus. E se é solteiro, olha onde você vai amarrar o teu burro. Tem pessoa que é da igreja, quer servir o Senhor e vai lá no mundo escolher cônjuge. Não, mas ele é legal, não é convertido, mas tem um coração assim, ó, mais bonito. Ele não é da igreja, né? Mas é bem legal. O coração faz da pessoa, não vou dizer burra, então não vai ter tempo, meu irmão. Jesus falou que quando a porta fechar e a igreja subir, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, nós comíamos e bebíamos na tua mesa. Senhor, eu era rato de igreja, eu estava sempre no culto, o pastor faltava, eu não faltava, eu limpava, eu fazia, eu evangelizava, mas não viveu Cristo. É verdade. Glória a Deus. Tem pessoa que se envolve com a obra, com as coisas de Deus, mas não tem o próprio Deus em si. Consegue entender isso? Então, o que vai acontecer então? Jesus entre as nuvens, os que morreram em Cristo se encontram com Ele já glorificados, e nós somos arrebatados. Uma multidão inumerável entre as nuvens dos céus. Vamos para o céu, para as bodas do Cordeiro. 7 anos, nós vamos nos assentar em uma grande mesa. Lembra que Jesus falou para os judeus que se gabavam porque tinham a descendência de Abraão, o sangue? Jesus falou assim, ó: muitos virão do Oriente, do Ocidente, de Porto Alegre, e vão se assentar à mesa do lado de Abraão, Isaac e Jacó, ao passo que vocês, filhos do reino, aqui, descendentes de Abraão, serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós estaremos em uma grande mesa, milhares de pessoas, e ali nós vamos ver Jesus face a face. Nós teremos vestes brancas, nós teremos na nossa cabeça a coroa da vida, e em um momento dessa festa nós passaremos pelo galardão, pelo tribunal de Cristo, que não é para decidir a salvação, mas o galardão. Tudo que você faz pela obra de Deus, por Jesus, pelo teu próximo, você vai receber um galardão. Jesus falou assim: aquele que trouxer um copo de água fria, esse daqui eu não sei se tem galardão, tá bem morno, tá brincando. Aquele que trouxer, ainda que seja um copo de água fria, a um dos meus servos, não perderá o seu galardão. Ou seja, tudo que você faz aqui na terra, por amor, por fé, para a glória de Deus, você vai ter uma recompensa eterna no céu, aonde o ladrão não entra para roubar, a traça não corrói. Amém? Amém? Então, nós vamos estar 7 anos lá com Jesus, e aqui na terra vai ter um caos, vai ter muitos acidentes de trânsito, acidentes aéreos, vai ter crise financeira, e vai surgir um líder que vai ter o apoio de muitos presidentes de nações poderosas. A Bíblia chama esse homem de anticristo. Eu vou tentar ser breve aqui, você está conseguindo acompanhar? Sim. A igreja vai estar onde? No céu. No céu. Quem ficou vai ver o anticristo. Lá em Daniel 9:26, a Bíblia diz assim, ó, que o anticristo, que vai ser um político bem afeiçoado, bonito, fala bem articulado, ele vai ser um líder que vai representar muitas nações poderosas, e ele vai trazer a solução para as crises entre nações que estão querendo guerrear. Ele vai trazer a solução econômica, vai trazer prosperidade. Vai ser um tempo que ele vai governar de 7 anos. 7 anos. 7 anos a igreja vai estar no céu, assentada à mesa com Cristo. E aqui na terra, 7 anos de governo do anticristo. Tá dando para entender isso?
período é chamado na Bíblia de tribulação, mas se divide em duas etapas. Os primeiros 3 anos e meio terá uma falsa paz. Lembra, Jesus falou assim, Paulo falou assim, quando disserem paz, paz, eis que lhes sobrevirá repentina guerra, e de forma alguma escaparão. Quem já leu isso na Bíblia? Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo, ele vai fazer uma aliança de paz entre Israel e as nações árabes, inimigos de Israel. Ele vai permitir que o terceiro templo dos judeus seja reconstruído. Hoje tem 2 mesquitas no local onde é esse templo: o Domo da Rocha e a Mesquita de Omar. E eles vão reconhecer Israel como nação, porque os árabes não reconhecem Israel como nação. E eles vão permitir que Jerusalém seja a capital de Israel, hoje é em Tel Aviv. Então, 3 anos e meio aqui na terra de falsa paz e prosperidade. Mas quando eles pensarem que está tudo tranquilo, já cansou os dedos ali. Eu disse para ela, se não cansar, para. Vamos botar aqui então. Então, 3 anos e meio, aparentemente de falsa paz. Falsa paz. Vai ser o cavaleiro do cavalo branco, que simboliza o primeiro selo. O cavaleiro do cavalo branco, ele tem na mão, ele vem em um cavalo branco e tem na mão um arco sem flechas, como quem diz, olha, eu vim na paz, eu vim de boa, mas só que ele é um enganador. Quando encerrar esses 3 anos e meio, Israel vai estar distraída lá, adorando a Deus com sacrifícios no terceiro templo. O primeiro foi destruído no ano 586 a.C., o segundo no ano 70, que eu falei no início, e o terceiro vai ser reconstruído depois do arrebatamento da igreja. Eles vão reconstruir rapidamente, já está tudo pré-moldado, preparado lá, todos os objetos sagrados, está tudo pronto. Os sacerdotes já foram separados, eles já estão treinando o sacrifício, eles já têm um novilho que tem que ser sacrificado, todo vermelho, não pode ter um fio branco. Eles criaram lá em laboratório e conseguiram algo que é bem difícil. É mais difícil conseguir esse novilho vermelho sem defeito do que o pessoal que está encalhado aqui conseguiu namorar. E eles conseguiram. Mas Deus vai agir, amém? Deus vai agir. Deus vai operar na tua vida, creia. O tempo de Deus vai chegar. Então, quando passarem esses 3 anos e meio, vai acontecer o que Jesus falou lá em Mateus 24, 21. E haverá um tempo de tamanha dor e angústia, como jamais houve e jamais haverá. E se esse tempo não tivesse sido abreviado, nem os eleitos teriam sido salvos. Porque nesse tempo vai haver oportunidade de salvação. Deus vai tratar com Israel, os judeus, e Deus vai tratar com aqueles que não foram arrebatados, foram deixados para trás, eram órfãos. Lembra que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias? Você diz que é rico e abastado e não precisa de coisa alguma, mas nem sabe que é pobre, cego, miserável e nu. Eu estou a ponto de te vomitar. Ou seja, vomitar nesse texto é Jesus arrebata a igreja e vomita os que não eram verdadeiros. Amém? Consegue entender? Então, nesse tempo você vai poder ser salvo. Mas só que o anticristo, nessa segunda etapa, ele vai quebrar o acordo de paz que ele mesmo fez. Ele vai ir lá em Jerusalém, retirar o sacrifício que os judeus vão estar apresentando a Deus e estabelecer o que o profeta Daniel em Cristo ratificou, chamando de a abominação da desolação. Ou seja, ele vai tirar os sacrifícios do lugar santo e do santo dos santos e vai declarar que só o Deus das fortalezas, a quem ele serve, deve ser adorado. Para que você tenha uma ideia de quem pode ser, Jihad significa Deus das fortalezas. Eu creio que vai ser o Islã, que vai ser o exército do anticristo.
Eu creio, não estou dizendo que é. Eu acredito que o anticristo não será judeu, mas eu não tenho tempo para explicar detalhes sobre isso. Alguns pensam que ele é judeu, mas ele não é judeu. E eu creio que ele vai ter o apoio de todas as nações islâmicas, que são muitas, é muita gente. E eles odeiam os cristãos e Israel. Eles matam cristãos todo dia. Isso não sai na Globo, como dizem, isso a Globo não mostra. Mas todos os dias cristãos são mortos. Às vezes mostram alguma coisa quando eles explodem alguma igreja na Europa. Quem já viu? Isso eles mostram. Mas todos os dias igrejas estão sendo fechadas na China. Na China está tendo um grande avivamento. Tem cerca de 250 milhões de cristãos na China, umas 5 vezes mais do que no Brasil. E eles estão sendo perseguidos, perdendo emprego, passando fome, morrendo torturados. E eles não estão negando a fé. Isso também acontece nas nações árabes, de maioria muçulmana, e na África. Se você procurar no YouTube, até eu digo não procura, mas eu já procurei. Você vai ver vídeos reais de cristãos sendo queimados vivos, apanhando de uma multidão de paulada assim, ó, só porque é cristão, não é porque é malfeitor, porque não quis se converter ao Islã. Amém? Você consegue entender isso? Então, quando chegar no final desses 7 anos, que a igreja vai estar quase no final da festa lá em cima, aqui na terra, quase no final da tribulação, quem não negar Jesus e não receber, Apocalipse 13 diz que aos grandes e pequenos, aos ricos e aos pobres, aos sábios e aos leigos, o anticristo ordenará que receba uma marca na testa ou na mão direita, e quem não receber essa marca não poderá comprar ou vender. A questão é que para que você receba essa marca, você vai ter que negar Jesus. E quem receber essa marca já estará condenado. Não adianta a pessoa dizer assim, ó, Jesus, o Senhor sabe que eu sou teu, eu creio em ti, eu vou aceitar porque eles querem arrancar minha cabeça, mas eu não creio, mas o Senhor sabe, né? Então tá, pode botar, moço. Mentirinha. Se você aceitar, Jesus falou, aquele que me rejeitar e me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Amém? E aquele que me confessar, também eu o confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então, milhares de milhares vão ser mortos aqui durante este período da tribulação e grande tribulação, porque eles não vão negar Jesus. Eles vão dizer, poxa vida, quando Jesus arrebatou a igreja, eu estava pé na igreja, pé no mundo. Eu estava fazendo coisa errada, eu não subi, mas agora eu tenho uma oportunidade única, eu não vou desperdiçar. E muitos vão se firmar depois do arrebatamento da igreja. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. E muitos vão ser mortos. Em Apocalipse 7 tem uma cena muito linda que eu amo. João, ele foi arrebatado ao dia do Senhor e ele viu a igreja diante do trono do Senhor, depois do arrebatamento, com vestes brancas e cantando um hino de adoração a Deus que ninguém sabe, senão aqueles que foram arrebatados e ressuscitados. E eles dizem, com palmas nas mãos, glória a Deus e ao Cordeiro que for morto e ressuscitou, e com seu sangue comprou homens de todas as nações, tribos e línguas. E o ancião que está ali com João, naquele tour, na glória, mostra para João, você está vendo que está chegando algumas pessoas retardatárias, uns atrasadinhos ali, e estão se unindo com os que já estavam aqui, que já foram ressuscitados e arrebatados, já estão aqui, mas está chegando uns agora, está vendo? Uns atrasadinhos, mas antes tarde do que nunca. E aí, João, o ancião pergunta quem eles são e de onde eles vêm. Daí João fala assim, ó, eu não sei, mas tu sabes. Quem já leu isso? Apocalipse 7. Aí o ancião diz assim, ó, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e o Cordeiro estendeu sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais sofrerão com fome, com sede, e nem com a dor do sol. Hoje é moleza, hoje você
errado para a igreja. Cheio de pornografia, de vício, de mentira, de maldição, vida dupla, cachaceiro, maconha, sei lá. Jesus vem para os doentes. Ele disse lá em Lucas 5, 31, 32: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores a arrependimento. Se você é torto, aqui é o lugar para Deus fazer a obra, amém? Mas hoje você diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo da minha vida regressa de pecados. Eu me rendo a Ti, eu Te entrego a minha vida. Tem misericórdia de mim, seja o meu Senhor. Isaías 1 diz: ainda que os teus pecados sejam negros, eu te torno branco como a lã e alvo como a neve. Eu sou aquele que lança os teus pecados no mar do esquecimento, e dele já não tem lembrança. As pessoas podem dizer: quer ser crente, glória a Deus. Quem não te conhece, que te compre. O teu passado te condena. Quem aqui já ouviu isso? Mano, é crente. Você é crente, mas você ainda não foi glorificado. Tem hora que você vai tropeçar. Uns vão tropeçar feio, mas não quer dizer que você não pertence a Jesus. Amém? Tem que se fortalecer. João falou assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, porque eu sei que vocês vão pecar, porque ele também era que nem nós, ele também pecava. Ele disse para Jesus: Jesus, os samaritanos não te receberam, podemos pedir para Deus mandar fogo sobre eles? Pode. Deixa. Jesus diz: não, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Você cega, João. Depois ele virou apóstolo do amor. Como assim? Deus faz a obra, né, irmãos? Já estou encerrando, pastor. E o que vai acontecer? O exército do anticristo vai cercar os judeus. Eles vão ocupar um lugar chamado Megido. Quem já ouviu falar?